Olha que coisa boa, vereador Raimundo Penha, aqui no Palpite, na rádio do Imparcial. Bem-vindo. Essa mesa aqui é uma mesa que a gente fala, pensa, acha, pergunta, responde, não responde, Penha, né? Que não é o teu problema. Felipe, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Dizer para quem está nos assistindo, eu e o Felipe nos conhecemos há bastante tempo, antes mesmo de eu pensar em efetivamente exercer o mandato. Então, estar com você, além de falar do presente e do futuro, é também relembrar a minha trajetória. Um prazer estar aqui com você. Eu vou aproveitar, o teu presente é tão grande, né? É uma dimensão tão salutar, mas eu acho que a gente não pode deixar de registrar os processos que as pessoas viveram para as pessoas poderem entender certas posições, até porque nós vamos falar de eleição do ano que vem, né? Não só da Câmara, essa chatice, inclusive, diga-se de passagem, mas a eleição estadual que vai definir novamente, né? Você viveu junto comigo, né, e você já vinha do movimento estudantil como uma liderança orgânica do processo, isso é que é importante lembrar, né? Você não foi colocado lá, você veio de uma geração do Everton, de um monte de atores que se construíram, diferente de muitos que não tiveram essa capacidade. E é como a gente sempre comenta, né? Teve a geração de vocês e depois teve um salto e nós não vimos mais entrar novas gerações orgânicas, naturais. Então, eu tive essa Porque sorte. quando se falava de juventude, a gente não falava só de etarismo, só de idade. Você falava de estar conectado em algum segmento. A Igreja Católica tem a pastoral, as igrejas evangélicas têm os seus grupos de jovens, as escolas tinham os seus grêmios ou seus colegiados escolares, e aí a partir dali se reuniam em organizações que congregavam os pensamentos diferentes, que eram os fóruns de juventude. E tu foi percussor disso, quando secretário adjunto, tinha a caravana da juventude, e onde aquela caravana aportava, reunia todas as juventudes, inclusive de pensamentos totalmente antagônicos, né? Juventudes de direita com de esquerda sentavam na mesma mesa, discutiam políticas públicas e aquilo ia virando um laboratório. Então, para também quem está chegando agora, talvez não acompanhou essa efervescência desse debate ali no ano 2000, que quando se falava de juventude não era apenas a idade, mas era estar conectado com alguma pauta ligada à juventude, à garantia de direitos, né? Naquela época, o movimento estudantil, o digital não era tão forte, então nós tínhamos que nos conectar presencialmente, ainda fazíamos reuniões grandes em escolas, mobilizações. Eu conto para as pessoas, e aí vai parecer que eu sou muito velho, porque eu digo que a gente fazia passeata com carro de som, saindo lá do Coelho Neto, da Alemanha. E vinha a cada escola, você parava, chamava os alunos, eles vinham, às vezes se rebelavam, tinha momento de tensão com o diretor, porque o estudante queria exercer o seu direito de ir para a rua manifestar, e aí você terminava na porta da prefeitura, na porta do Palácio dos Leões, na porta da Assembleia Legislativa, na porta da Câmara de Vereadores, dependendo de quem era a pauta. E o interessante disso tudo, que era um momento extenso, claro, nenhum governante gosta de ser contestado, ainda mais por uma massa de jovens, né? Nós já vimos aí países até agora recente, uma geração de jovens, eu não veio na cabeça aqui o nome do país, que fez o primeiro-ministro renunciar, agora bem recente, acho que é na Ásia, né? E levou uma votação online. Enfim, nenhum dirigente gosta de abrir brecha para essa contestação, seja prefeito, seja governador, presidente da Assembleia, e ali reuniu a gente, reuniam conosco, às vezes tinha embate, negociavam, cediam uma parte. E hoje a gente olha para trás, quando eu encontro todos, a gente se reencontra de forma saudosa. Rapaz, eu te dei trabalho, eu fui ser secretário do prefeito Edivaldo, e lá eu encontrava a Miriam,
como secretária de transporte, ficou pouco tempo. Grande. Miriam era superintendente do SET, quando eu era presidente da UMES, e Sueli BD era secretária da Fazenda. Então eu fazia muita manifestação para a porta do SET, aquela época vendia passe escolar só na Deodoro e no Apicum, os estudantes ficavam no sol, ficavam na chuva, então a briga era para descentralizar, e aí botaram nos terminais de integração, e com o Sueli BD, uma vez nós acampamos na porta da Secretaria de Fazenda, brigando por meia entrada em evento. Nós queríamos a meia entrada de Abadá no Marafolia. Lembra dessa confusão, Claro, Felipe? E como a secretária, a gente não conseguiu avançar, nós levamos umas barracas e acampamos na porta da Secretaria de Fazenda. E eis que eu viro o secretário com essas duas colegas e a gente se lembrando de história. Hoje encontro, depois promotores, foram meus professores, o Frois, que hoje é desembargador, Frois Sobrinho, que é presidente do TJ, ele era promotor, né? Ele está pelo 5º Constitucional, pelo Ministério Público, e todas as vezes que Frois estava de plantão no final de semana, acho que ele já rezava 10 vezes, porque era certo que um grupo de estudantes para lá, os eventos acontecem finais de semana, né? No plantão do Ministério Público, sem vender meia entrada, então a gente acabava com todos os plantões do desembargador Frois Sobrinho, que a gente chegava com uma Kombi no Ministério Público, né? Então, mas são histórias que eu acho, esse passado, Felipe, primeiro me preparou para conhecer melhor as pessoas. Reencontrar você que hoje, para mim, não é só um jornalista. É alguém que eu conheço, que a gente se conhece da história, a gente tem vivência junto, né? Isso acontece no Ministério Público, isso acontece no Judiciário, então você vai encontrar pessoas que você teve uma vivência, né? Você tem uma plataforma de relações, né, que interligam, né? A história da cidade. Mas tem uma coisa que é importante você lembrar. Nós tivemos a sorte, né? Eu já vinha das questões políticas e tal, essa coisa toda, mas nós tivemos a grande sorte, né, de ter uma decisão de viver uma reviravolta, né, e de ajudar o governador José Reinaldo Tavares, que já esteve aqui conosco, a dar um passo de diferença no Maranhão, politicamente, né, estruturalmente, a gente pode dizer, porque o Zé Reinaldo, que ainda é uma pessoa conservadora, né, é uma pessoa carinhosa, mas é uma pessoa conservadora, ligado ao grupo Sarney, era um filho do Sarney, né? Um burocrata, tido como um burocrata, né? Como técnico. Era ministro, era operacional disso, daquilo, né? Não era alguém do campo popular. Não tinha vivência, não tinha. Eu lembro que. Era um perfil burocrata mesmo, né? O perfil dele era esse bastidor. Sabe que ele, Zé Reinaldo, me surpreendeu, né? Porque eu fui para o governo dele e descobri que eu estava no governo dele 2 dias depois de nomeado. Né? Porque a gente tinha amizade, eu fiz a campanha, então, mas eu não queria nada dentro de governo, muito pelo contrário. E a gente tentava explicar para ele os movimentos sociais, né? A leitura da importância dos movimentos sociais, a leitura dele quanto político e gestor, de que eles não olhavam o que acontecia todo dia nas comunidades, que eram vocês que estavam lá, que eram o líder comunitário. Então, assim, naquela época, só era lembrado esses líderes na época da eleição. Hoje isso mudou, né? Hoje, entre eles mesmo, há disputas, né? Se o cara não é bom, tira. Perfeito. E isso faz uma nova leitura. E a gente participou de muito perto, pagou um preço muito caro por todo esse processo, né? Mas foi talvez a maturidade, né, que a gente precisava. Ou amadureceu no processo. Apanhou e amadureceu. Não foi outra coisa, não, né? Foi muita perseguição, muita. É porque hoje, passados o quê? 25 anos, não é isso? 2006, 2016, 26, 20 anos. 20 anos. Tá. Ele foi 2002 a 2006. Então, exato. 25. Você não consegue ter uma leitura. Como também as pessoas não conseguem ter uma leitura, né? E a gente consegue entender porque vocês foram uma geração intermediária entre a geração do golpe, né, de 1965, de quem nasceu em 65, e a minha geração, né?
A geração de hoje. Porque a gente, quando fala para as pessoas, olha, vocês não têm ideia o que é um golpe, não têm ideia o que é uma ditadura. Não tem Não ideia tem... do que é uma passeata. Uma passeata. Quando eu falo para essa passeata. meninada de 16, 17 anos ali no ensino médio, a gente puxava uma passeata que vinha lá do Coelho Neto, era só um carro de som no gogó, e a banda, e como era? Não, a gente vinha a pé e voltava para a escola a pé, em bando, reunia os grupos e ia voltando do mesmo jeito, era manifestação contra o governo. Então ninguém ia te dar o ônibus, ninguém ia te dar o trem, ninguém ia te dar a banda, não era chapa branca, né? Então você vinha a pé e no final se juntava a grupos de jovens e ia voltando também para as suas escolas, né? E você veja uma coisa, você falou da Caravana da Juventude, né? Um dia desses eu estava conversando com o Zé Reinaldo, ele estava falando o seguinte, Felipe, a Caravana da Juventude teve uma decisão na eleição do Jackson que nem eu e nem o Jackson sabíamos. Porque quando nós fomos para os interiores, que nós fizemos toda essa leitura, mapeamento, a gente Tinha uma rede. A gente entendeu que vocês tinham construído uma coisa, que tu me mostrava todo dia, olha, tá isso, porque a gente mandava relatório e tal. Mas nós mesmos não sabíamos que eles existiam. Nem, às vezes, nos interiores que a gente chegava, não só entre interiores, mas no próprio interior, né, o cara não sabia da força e da importância daquele movimento. Era um movimento de dança, era um movimento cultural. Hip hop, igrejas. Igreja, tudo. Então, assim, não havia conexão. É como você disse, acabou todo mundo sentando. Por quê? Porque nós não chegamos lá dizendo assim, olha, o prefeito está convidando, o governo do estado está convidando. Não, se o prefeito quisesse, era problema dele, se o deputado Nós tivemos quisesse... evento que não foram, os prefeitos não foram. A maioria. Né? E as reclamações eram violentas, né? Era um negócio... Zé Reinaldo tinha uma tática, a Alexandra também, não podemos esquecer da Alexandra Tavares. Ela foi a interlocutora certa no momento certo, né? E com uma sensibilidade e capacidade de ouvir. A Alexandra também um diferencial. Ela não era maranhense, não conhecia essa realidade a fundo, não era uma militante, mas ela sentava na mesa e ouvia a todos com uma sensibilidade. E dali ia aprendendo, e dali ia conversando e ia dando devolutiva, né? Eu acho que teve figuras muito interessantes que não estavam preparadas para esse processo. Olha que loucura. Que não tinham convivência com esse processo, né? Eu ainda tinha uma convivência por causa da política, né? Por causa desse meio com o pessoal da imprensa, que depois do Jackson é que realmente eu acabei voltando mesmo, eu não digo nem voltando, entendendo que eu tinha um caminho lá na imprensa, tu tá entendendo? Mas eu acho que se eles tivessem um entendimento, né, nada teria acontecido. O que nos ajudou muito é que todo mundo foi descobrir e se permitiu descobrir isso. Então, assim, a passagem do Zé Reinaldo, a passagem do Jackson, a volta da Rosiana. Eu lembro que quando o Jackson, tiraram o Jackson, eu fui depois para o Ceará e lá eu fiz aquele blog com continuação. Sim. Que as esquerdas todas tomaram como aquele já não era mais nem meu, que escreviam mais do que eu escrevia, né? E usavam mais, acho que, o instrumento e as minhas fotografias do que qualquer outra coisa. Mas eu lembro que eu fiz um material que era o começo do fim, né? E dizia exatamente isso, que a população ia a partir dali, mudar um comportamento político, ia ser registrado nas urnas. E foi realmente o que aconteceu. Rosiana volta, na marra, se reelege. Por um triz. Lembrando que foi uma campanha pesadíssima, pesadíssima.
Tanto que o doutor Jackson já tinha sentado com o Flávio e disse... Já tinha declarado o doutor Jackson, a gente estava acompanhando no Pirilampo, eu estava nessa campanha, e ele já tinha ligado ao Flávio. A Sim. gente dormiu acreditando num segundo turno, Sim. né? E acordamos a Rosiana reeleita mesmo, até inclusive, lembro que os jornais a nível nacional Sim. até parece que ela até se chateou porque diziam por um triz, por uma diferença muito pequena, não teve segundo turno no Maranhão. O ex-procurador Caminha esteve aqui conosco, A né? Valdenho Valdenho. foi meu professor, um Ele grande deu uma entrevista abraço. semana passada e foi uma entrevista muito forte, né? Surpreendente, porque tem um cunho muito pessoal por causa da perseguição absurda de tirarem. O homem não tinha nada a ver com a história. Foi cumprido o que o ministro Alexandre queria e tudo mais. E ele foi o único advogado, não sei se você vai lembrar disso, que assinou o processo contra a decisão do TRE em reconhecer. O único, né? Amigo do Flávio e tal, aquela coisa toda, porque ninguém tinha mais coragem de fazer. E aí tivemos que recomeçar todo o processo de novo com os atores, né? Mas aí chegou uma hora que também as pessoas começaram a tomar seus caminhos. Sim, Porque, normal, né? porque assim, só a serviço não dá, né? Mas eu acho que aquele momento permitiu às pessoas a criar a decisão, não é coragem, não, a decisão em ter opinião, em ter decisões, né? Tirou as pessoas. O interior também. Muito dessa turma da Caravana da Juventude, né? Eu encontro muitas pessoas, muito. Eu tive agora em São Mateus, eu fiquei impressionado, né? O que tinha de gente que vinha e falava comigo, eu ficava olhando e E dizia, muitos assumiram protagonistas, né? Eu encontrei o Arnaldo, que é vereador em Balsas. Recentemente eu vi o Assis Filho, que foi inclusive meu vice-presidente do Conselho Estadual de que está Juventude. fazendo um trabalho bonito. Foi secretário nacional de Juventude, está como secretário adjunto de Educação do Estado do Maranhão. Tem outros que assumiram secretarias. O Samuel Bastos é Sim. gestor de saúde, secretário de saúde do município dele, de Coelho Neto. Então, é uma geração que eu acredito que também despertou sonhos. O Denis Ribeiro foi vereador da cidade dele, de Mirinzal. Enfim, é uma geração que tomou coragem de ir para as urnas, que tomou coragem de botar a cara, porque às vezes a política, tu é tão contestado que às vezes ela faz com que uma parcela não queira passar por determinados processos, ter sua vida Até exposta você dar um microfone na mão do menino desse. E a e caravana, dizer que ele pode. e a E caravana eles atrás dele. acreditaram e hoje tem muita Tu tá gente entendendo? aí. O Gabriel, que é hoje vice-governador do Rio Grande do Sul, foi do Conselho Nacional. Eu, quando Sim. olhei a foto dele lá do lado do governador, eu falava, eu conheço esse cara de algum lugar. Lembrei, conheço esse cara de algum lugar. Aí quando eu fui ver, quando a Rosiana volta, nós fomos ter uma conferência de juventude muito tumultuada. Eu estava na oposição, no Conselho de Juventude. O André, eu acho que André Campos, que hoje é meu colega vereador, era secretário de Estado da Juventude, e nós fomos ter uma conferência aqui muito tumultuada, né? Inclusive a governadora não foi fazer a abertura, porque era muito polarizado mesmo e tal. E aí quem veio representando o Conselho Nacional de Juventude foi o Gabriel. E eu estava procurando até que eu achei uma foto. O cara era militante, membro do Conselho Nacional de Juventude e hoje é vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. E lembrando uma coisa, só para a gente mudar esse roteiro. Não existia secretaria, foi a nossa fase que permitiu Começou como isso, adjunta. ligada à presidência da República e tudo mais. Não existiam secretarias de juventude, entendeu? Não existia conselhos, nem estadual, nem nacional. Então, assim, ali foi o laboratório, como você disse. Ali começou tudo isso. E às vezes eu recebo mensagem, né, de pessoas que hoje são senadores, são deputados e tal, assim, tu tá fazendo o quê? Tu não quer vir para cá e tal? Não, amigo, me deixa aqui que eu já dei a minha contribuição, entendeu? Mas eu acho que foi muito, muito
muito bom. Só que eu penso, e eu não sei qual é a tua leitura, que nós estamos precisando que essa juventude entenda que você precisa renovar os processos. E tem um detalhe, Penha, que eu queria a tua leitura, até porque nós vamos ter eleição ano que vem. Quando nós ficamos aqueles anos todos lá para eleger, tanto o Jackson, como depois também, né, eu fiquei aqueles anos todos na estrada para eleger o Flávio, a gente dizia assim, nós estamos renovando a política por 20 anos. Não foi. O Flávio ficou um período, né? E me parece que a política do Maranhão voltou para a mesmice tradicional. Né? Aquele velho hábito de que eu fui governador e eu quero continuar mandando. A escola do Sarney, que era a escola do Vitorino, que era a escola do Paulo Ramos. Né? Mas parece que nós estamos vivendo isto. Né? E o PDT tem uma relação muito interessante. Vocês têm uma relação muito interessante, que é o teu grupo, junto com o Everton. Né? E eu falo o grupo de vocês porque eu sei como é a tua conversa com o Everton, entendeu? E o respeito que ele tem pelo teu protagonismo. É muito estranho, né? As pessoas não terem crescido, não terem amadurecido de entender que não se manda mais nas coisas. Que as pessoas hoje, com essa coisa da internet, as pessoas têm informação na mesma hora. Elas podem não participar, mas elas sabem o que está acontecendo. E não é nem só da internet, né? Quando você prega algo, concretamente as pessoas vão te cobrar pelo que você fala, né? Eu também acredito, são tempos estranhos. A gente até diz que a próxima eleição do Maranhão, a gente não sabe como ela vai ser resolvida, se é pela via judicial, se é pelo voto, né? Então, realmente é uma situação confusa. Quando tu falas do Valdênio Caminha, que para mim é professor Valdênio, foi meu professor na universidade, depois encontrei o Valdênio militando na OAB ao lado do saudoso Mário Macieira. O Valdênio era da chapa, da linha de frente do Mário, ele, Valéria Lawande, aquela turma toda, eu jovem advogado, eles faziam acolhida para a gente e a gente vê tempos depois... Que quebrou aquele ritual da OAB tradicional de que era uma mesma turma durante 40 anos, eles ficaram no poder. Exatamente. Só trocava as pessoas que da chapa, só mudava os cargos, né? E entrou também uma turma nova, o Thiago Dias veio e quebrou esse sistema. E depois, agora, enfim, foi mudando a dinâmica, né? E vai mudando, é um processo natural. E o Valdênio se voltou para a profissão dele, como procurador, como professor universitário. E aí a gente veio no meio desse embate político, um homem que não é político, que não exerce cargo político, que não tem ambição política, eu pelo menos conheço o Valdênio como um técnico. E no meio dessa confusão, olha a situação que você encontra. Um homem que deu a vida, tem dado a sua contribuição na advocacia, no meio disso afastado de um cargo como se efetivamente tivesse cometido um crime que até hoje, para nós maranhenses, ninguém sabe o que efetivamente aconteceu. Então é realmente um tempo estranho, é uma política que a prática do presente remete muito a uma prática do passado. É um tempo confuso que a gente espera que clareie, que sobretudo essa nova geração, esses que estão na internet, que consigam debater mais profundamente, fazer essa reflexão para que as posturas fiquem mais claras. Deixa eu te dizer uma coisa, te perguntar uma coisa, porque eu observo muito que com o teu amadurecimento, né, e a partir do teu segundo mandato, não acho que eu não te acompanho todo dia, né? Até porque aqui no jornal a gente faz as rodas de conversa, a gente faz as análises das pessoas, até quando a gente convida, né, para uma entrevista. Então a gente faz uma leitura exatamente porque a gente tem que ser correto com as pessoas, né? E também tem que saber cobrar o porquê que a pessoa está fazendo aquilo. Não é dizer, olha, você não fez ou você fez. Então, não. Mas eu vejo que a partir do teu segundo mandato, realmente, junto com a questão da
tu formado, tu vivendo todos os processos, tu sendo indiscutivelmente uma das peças fundamentais do PDT, né? Tu tiveste um amadurecimento muito forte. Mas é muito estranho, né? Talvez até para um advogado, a gente está olhando o que está acontecendo na relação da justiça no Brasil, né? E não é uma questão de rodízio, cada hora um tem a sua vez de mandar no Brasil. Isso não existe. Mandar no Maranhão, isso não existe, né? Isso ainda é um rescaldo das velhas práticas e tudo mais, que com o tempo talvez acabe, né? Mas tu não acha, como um parlamentar ou como um advogado, pode fazer a leitura por a via que você quiser, que o Supremo Tribunal Federal precisa rever os seus comportamentos, né? Porque as pessoas não têm medo. Será que eles acreditam que as pessoas têm medo deles? Porque para onde eu vou, as pessoas me param para perguntar o que vai dar isto, né? No caso do Maranhão, tem sido processos mais confusos ainda, né? A nível Claro, nacional, se tem discussões, e você vê lá entre os próprios ministros, muitas vezes, agora mesmo, um ministro pedindo para migrar de turma, você viu qual o isso? motivo da migração? É, primeira pergunta, por que da migração? Que é um processo normal. Você mudar na Câmara mesmo, a gente tem comissões, eu mesmo quis viver experiências diferentes. Claro. Eu, no primeiro mandato, estava focado numa pauta, no segundo em outra, e agora mesmo. Eu fui para a mesa diretora, eu digo, olha, então eu quero ficar a comissão que, para mim, é mais importante hoje, é Direitos Humanos, que trata da criança, do adolescente, dos idosos e da assistência social. Num outro momento, eu tinha o desejo de presidir a CCJ e presidir, em outro, de estar na comissão de orçamento. Então, às vezes, tem momento que você está focado em outras pautas, em ouvir. Mas isso são demandas políticas. Na demanda jurídica não funciona desse jeito, né? Embora, às vezes, um ministro ele queira ter outras experiências, mas no meio de um turbilhão desse, em processos que, inclusive, ainda não estão nem sequer concluídos, né? E no caso do Maranhão está bem confuso. No momento que o próprio STF ele alargou o entendimento no sentido de que os cargos políticos, esse julgamento é da semana passada, por exemplo, semana retrasada, que os cargos políticos entendem que os cargos de secretário de Estado, eles não estão sujeitos à regra do nepotismo. Mas o Marcos Brandão exercia um cargo equivalente de diretor da Assembleia Legislativa e continua afastado, sem poder exercer o cargo. Então o Supremo, o mesmo Supremo que julga que o cargo político, o de chefe do setor, o ministro de Estado, o equivalente, o de secretário de Estado, o equivalente, e tem um entendimento que o cargo de diretor da Assembleia é equivalente a um cargo de secretário de Estado. E aí ele não pode exercer. Que é o Então, poder diferente. o mesmo Supremo acabou de julgar. Então, precisa o Supremo clarear, que é aquilo que tu falava. As pessoas, claro, todo mundo sabe que decisão judicial se discute no processo, são as partes, mas todos nós, seja político, seja jornalista, nós vivemos da legitimidade. A gente precisa ter a legitimação da sociedade para seguir adiante, né? A sociedade começa a questionar e quando os motivos não ficam claros, quando as posturas não ficam claras, é que a sociedade começa a questionar o poder. E isso acontece comigo. A Câmara de Vereadores é um poder, talvez o poder legislativo são um dos mais questionados, desde os gastos, da produtividade, da postura, de tudo. Então, por isso também que eu estou dizendo, é algo que começou a se questionar na postura de um parlamentar e depois, quando ficou confuso, se questionou a todos e se questiona o próprio poder. E isso está acontecendo também com o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o cidadão comum, lá do interior da minha cidade natal, de Matinha, ele questiona determinadas posturas que antes ele É uma não... questão de não saber fazer uma leitura de se dar por impedido, ou é uma leitura que a vaidade cega? Isso serve para a Câmara, isso Para serve todo mundo que está para no os poder. ministros. E lembrando uma coisa, na Câmara você tem processos que vocês respondem,
né? Tem a justiça para responder, tem as urnas para responder. Mas o Supremo não. Então, alertou um Tem a país própria sociedade, né? A e é sociedade isso que pode eu ir ia para lá, liberar. dentro da galeria, na hora que nós estamos votando, o povo está lá. Não é, não é apenas o interessado, não é o assessor. Inclusive, a galeria não pode ser ocupada por assessores. A população está lá acompanhando e ela pode dizer o que pensa. Nós temos audiências públicas que é aberta a todas as pessoas. Então, todo dia na votação da Câmara, além do acompanhamento pela internet, a pessoa pode ir presencialmente ir lá e se manifestar acerca daquela votação. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Hoje, faz uns dias que eu não vou lá. Eu gosto de ir lá, entendeu? Eu gosto também da Assembleia, mas faz dias que não vou. Lá, a Câmara está mais animada do Mais que a animado, Assembleia. né? Mas eu sempre digo, Penha, o seguinte: eu não vou mais nos eventos, eu não vou mais nas horas das sessões, porque quase mais nada tem novidade. E quando eu quero saber de uma coisa, né, a gente já tem hoje um circuito, né, que a gente chama de porões, que a gente sabe muito mais, às vezes, do que a gente está olhando. O que a gente olha lá é o emocional sendo trabalhado, né, posturas, né, quem é mais esperto, quem é menos esperto, quem é mais maduro, quem é mais realmente exerce o seu papel, né? Mas a Câmara de Vereadores se perdeu, ou não? Felipe, a primeira coisa que a gente tem que entender é esse processo de mudança. Ao mesmo tempo que a gente falava agora no começo dessa juventude que passou a ser mais desmobilizada, que passou a ser mais conectada pela internet, menos conectada presencialmente. Isso abriu espaço para que os processos também eles vão se modernizando e a Câmara é uma representação do povo. Então, na medida que esses processos vão se tornando cada vez mais simples, o parlamento vai se tornando menos litúrgico e vai se tornando mais representativo. Hoje nós temos pessoas que se elegeram com uma plataforma da rede social. Sim. Nós temos pessoas que se elegeram com estratégias diferentes, como é o Até sendo caso. engraçados, né, nas redes sociais, Exatamente. mas tudo bem. Nós temos pessoas que se elegeram com pautas ideológicas, que antes você, a Câmara de Vereadores, ele era o primeiro poder que discutia mais o dia a dia. Chegava às vezes sem enfadonho, porque a Câmara ficava discutindo o buraco de uma rua, um posto de saúde que faltou a dipirona, porque era ali uma conexão mais próxima do povo, era mais o dia a dia da cidade, porque as pessoas vivem na Mas isso cidade. não é o correto. Pois é, só que a política muda, né? E hoje a Câmara de Vereadores de São Luís não tem mais apenas comunitários. Hoje você tem pessoas, por exemplo, que têm bandeiras ideológicas. E na hora que essas bandeiras ideológicas elas afloram, você vai ter bandeira de um lado, bandeira do outro e vai ter esse embate. Você tem pessoas que vêm de outras vivências, como é o caso dos colegas que se elegeram com plataforma digital. Às vezes quem está no digital não está discutindo, o problema dele não é aquele problema visual para nós, são outros problemas. Então você tem esse ambiente que eu acho que é um momento por que passam todos os parlamentos. É um momento de transformação. Eu acho que nós vamos demorar um tempo, Felipe, para entendermos, para sabermos qual foi o efeito disso. Se isso é uma abertura democrática maior, é uma tendência que vai democratizar mais as relações, como eu falava desse país que eu não estou recordando o nome, que chegou até uma votação pela internet para escolher o primeiro-ministro, para tentar acalmar os protestos, e se essa estratégia vai dar certo, se o que realmente tu tem ali é algo determinante, que vai durar, se é um caminho sem volta, se é apenas um momento que está passando e se isso vai nos levar, nós vamos nos adaptar e termos um amadurecimento ou nós vamos ter isso que você entende, talvez que é algo mais fluido, algo mais disperso. Tu não acha que isso tem um indicativo de artificial eleitoral? Não, tu acha que chamar uma eleição desnecessariamente, né, um ano antes, vocês podem fazer quando vocês quiserem, mas não que seja a pauta de uma capital, né?
assusta, porque não é possível. Tanto é, Penha, que eu vou te dar aqui um exemplo de um vereador que eu tenho acompanhado muito, Raimundo Penha. Esse vereador Raimundo Penha entendeu que ele não tem que ficar de bate-boca lá dentro do plenário, mas que é uma função também estar ali discutindo dentro do plenário. O Raimundo Penha, né, que eu estou entrevistando aqui, está lá dentro das comunidades, está lá com o movimento jovem, está lá com os idosos, né, que tu viraste a coqueluche dos idosos. Meu amigo que tem de idoso, que te adora, que é uma coisa É impressionante. magnada, né? Eu Não é? comecei falando de juventude na minha primeira eleição e agora no meu mandato a pauta virou de idosos. Eu tava um dia desse Eu lá. estou preparando o caminho para quando eu Nós temos chegar uma lá. pessoa querida que vai lá em casa, né, nos ajudar, e ela já tem uma certa idade, ela um dia me perguntou: o senhor conhece Raimundo Penha? Muito, peguei no colo, né? Aí ela disse: como assim? Eu digo: não, é uma brincadeira, é porque ele é uma pessoa querida. Ela disse: ah, nós adoramos ele. Nós lá, todos nós adoramos ele. Então, por quê? Porque a gente não olhava que essa turma, olhava a juventude, porque fazia barulho, mas não olhava que os idosos começaram a se cuidar, se reunir, né? Às vezes não é nem para discutir o que está acontecendo na comunidade, mas é para eles mesmos Discutir cuidar a deles, realidade dele, né? Da entendeu? família dele. É. Eu acredito, Felipe, que a política, onde nós estamos como vereadores, pelo menos esse é o mantra do nosso mandato. Até quando a gente vai apresentar um projeto de lei, a gente não quer apenas números. O que aquele projeto efetivamente pode mudar na vida das pessoas? Qual é a utilidade daquilo? São só palavras bonitas ou aquilo realmente vai fazer a diferença? Numericamente, nós já apresentamos mais de 100 projetos, 113 para ser mais exato, mas eu digo para as pessoas que esses 113 projetos, eles sendo aprovados, se eles não entrarem para a prática, eles não servem para nada, são um discurso vazio. Então eu acredito nessa política, Felipe, que efetivamente surta efeito. Seja o que tu fala, seja um projeto social dentro de uma comunidade com os idosos que a gente tem trabalhado. Eu acredito que é ter realmente um feedback ali da sociedade de que você está fazendo algo útil, cuidar das pessoas de verdade. Eu sou do PDT e estou no PDT há mais de 15 anos, fui presidente da Juventude Estadual, fui dirigente nacional, estou presidindo o partido em São Luís, mas a gente não fala apenas o discurso ideológico. Isso tem que casar com a prática, senão não vai nem fazer sentido para as pessoas, porque não vai conectar a realidade delas. Então isso serve também para esses embates internos. Se você perguntar a minha opinião, eu acho desnecessário realmente uma eleição ter uma antecipação tão grande, ela já tem uma antecipação, porque ela é em abril. Voto? Desculpa, não me Já lembrei. todo mundo lá já declarou voto, não tem mais indeciso lá. Não tem perdão. Aí a discussão é o seguinte: se todo mundo, são só 31 eleitores, todo mundo já declarou voto, o que tu ainda está discutindo? Que era esperar chegar a eleição. Eu não sei se querem fazer um comício, eu não sei se esperam fazer um debate entre os dois candidatos. Beto Castro. Beto Castro. Não sabia, eu só estou querendo... Dos 31 eleitores, aliás, perdão, eu acho que tem uma que não se manifestou publicamente, que é a colega Concita Pinto. 30 já se manifestaram. E aí eu não sei por que você requenta um debate, eu não sei por que você força embates de uma tese que é muito difícil você mudar o voto. O que eles estão querendo botar à venda ou a fumaça? Qual é? Porque as pessoas perguntam para nós... No fundo, eu acho que os dois candidatos ainda não estão convencidos do resultado que pode acontecer. E aí querem alimentar... Eu acho que querem reafirmar. Você não acha que é algo estrategicamente externo para colocar esse tumulto permanente, como é a Assembleia Legislativa? Se é algo externo, eles estão permitindo, porque eles estão... Tu não vê isto?
que seria... Eu não tinha refletido por esse ângulo, mas se tu me perguntares, eu mesmo digo. Qual o sentido da gente passar? Claro que a discussão da Câmara de Vereadores interessa à sociedade, quem é o presidente da Câmara, embora ele não seja um chefe dos vereadores, ele assume funções administrativas. Eu continuo tendo o meu mandato e exercendo o meu mandato, independentemente de quem é o presidente. Mas qual é o sentido de tu passar 4 horas discutindo isso e tendo outros problemas para discutir? Eu preferi ontem, por exemplo, estar no Parque do Sabiá, discutindo mobilidade urbana, discutindo sinalização de trânsito. Segunda-feira tem uma nova vistoria lá, vou vistoriar uma escola no bairro do São Bernardo, que nós temos discutido com a CEMED a busca de melhorias, né? Tu não tem feito críticas, aquela coisa de enfiar o dedo na ferida da gestão do Bright. Vamos fazer uma leitura aqui do teu comportamento, porque eu acho que fica interessante. É como eu digo, eu não estou vendo o Raimundo Penha, que sempre foi um contestador bom de briga, porque tu sempre foste bom de briga, entendeu? Não há como não dizer que não. Quem entra numa discussão contigo tem que rezar 4 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Não, tô falando uma coisa de um cara que está há muito tempo nessa história e que sabe fazer a leitura, porque tu lembra que minha área não é só a imprensa, minha área é estratégia política, né? A minha formação exatamente é essa. Mas, veja, tu não parte para a contestação da coisa. Meio que se esqueceram do prefeito lá no plenário? Não, ao contrário. Primeira coisa dizer, quando a gente consegue dialogar com uma secretaria, o meu objetivo é resolver o problema. Não é apenas, mas tu tem feito isso. Não é tu tem ido apenas para lá a disputa discutir política. Lá dentro, não a partir Exatamente. da Câmara. A Secretaria de Educação tem me recebido, tem determinado a equipe para vistoriar as escolas. O secretário de Trânsito e Transporte, o atual, me recebeu, não tem 15 dias. Ontem eu fui a campo fazer uma vistoria com a equipe deles e a gente discute os problemas, discute as soluções e eu acompanho as dificuldades. Qual é o primeiro problema, Felipe? É quando os gestores eles não são dados a receber. Em que pese o prefeito nunca ter recebido os vereadores, mas os secretários dele, uma parcela, tem se comportado como secretários, tem reunido e tem, inclusive, dado devolutiva. E, naqueles casos que não derem devolutiva, eu tenho a prerrogativa de convocá-los à Câmara. Inclusive, tem uns 2 aí que eu estou esperando devolutiva, e senão nós vamos convocá-lo. A primeira coisa, deixar claro, o prefeito foi reeleito em primeiro turno, mas eu fui eleito na mesma eleição. Eu tenho a mesma legitimidade que ele. Eu sempre digo isso, o nosso mandato começa e termina no mesmo dia. O prefeito está com a popularidade nas alturas. Tá. E eu não sabia que pelo prefeito estar com popularidade nas alturas, você era impedido de contestá-lo e de criticá-lo. Que ajeita a escola. Não existe. Nunca vi popularidade e resolver o problema. Ao contrário, é que nascem as ditaduras, né? Quando você acha que alguém, por ser simpático, por ter uma boa popularidade, não precisa contestá-lo. Foi assim que Hitler... ele não deu um golpe de Estado. Quem estudou a história, Sim. Foi assim que Hitler se legitimou. Inclusive, o povo alemão era a favor daquela guerra. Narram aí os fatos históricos, né? Apoiavam cegamente aquela guerra e Hitler os levou àquele caminho desastroso que terminou com o genocídio de mais de 6 milhões de judeus, por exemplo, para não se discutir tão mais profundamente. Então, Felipe, a primeira coisa é deixar muito claro, não há motivo de covardia do meu lado. Não. Porque... eu me reelegi sem a máquina da prefeitura, sem a máquina do Estado, fazendo campanha para uma candidatura alternativa que era a do Fábio Câmara. Então, a população votou em mim sabendo que eu era independente ao prefeito Eduardo Braide. E, naturalmente, que com o amadurecimento a gente vai dialogando mais. Mas eu tenho feito muitas críticas, sim. Tenho feito críticas nas comissões. Por exemplo, uma coisa que é estranha. Agora mesmo nós vamos votar um orçamento. O orçamento inicial da Secretaria de Cultura que o prefeito manda é em média de 20 e poucos milhões. E aí ele distorceu, passou para a sociedade. Eu sou um defensor, continuo defendendo a mesma proposta. Uma limitação ao uso excessivo de suplementações, que a gente
gente não conseguiu explicar para a sociedade. A sociedade entendeu que uma limitação de suplementação era uma limitação de orçamento. Não. O orçamento, o prefeito podia executar 100% do orçamento. Agora, extra-orçamento, ele podia executar 5, que hoje ele pode executar 25. Se tu faz uma conta de padeiro, como se diz, se tu tirar a folha de pagamento, os 25% do bolo total, Felipe, vira o orçamento todo. Então tu volta uma ficção, tu volta, por exemplo, 25 milhões para uma Secretaria de Cultura e o prefeito termina gastando 100. Claro. Ou 100 e pouco, ele remaneja. Só o aniversário da cidade Mas agora... Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele é que é muito esperto. Ou a Câmara que não está unida. A Câmara que se comunicou desastrosamente, não soubemos explicar, e ele gravou um vídeo e a sociedade confundiu o excesso com o todo. Suplementação é excesso. É quando o prefeito, é um poder do prefeito tirar dinheiro, como ele tem feito. Tem tirado dinheiro de pastas prioritárias e botado para evento. O aniversário da cidade de São Luís custou quase 30 milhões de reais. E ontem eu fiz contato com as Sencas, a cidade de São Luís não tem caixão para conceder para as pessoas em vulnerabilidades sociais. Então eu tenho discutido, inclusive eu postei isso no meu Twitter, eu tenho dialogado com o município, então para deixar claro, a minha postura é de diálogo, é de construir soluções, porque também só criticar a gestora das Sencas por não ter caixão e não ajudar a construir soluções, eu não resolvo o problema de quem está lá na... Uma cidade que gasta mais de 30 milhões no aniversário da cidade, que suplementa a Secretaria de Cultura em 4 vezes o seu orçamento inicial de 25 milhões, a gente termina com mais de 100, não podemos dizer que é falta de dinheiro, né? Então, assim, Felipe, eu tenho a nossa cidade, em que pese ter essa cara de modernidade, nós temos problemas crônicos, nós temos escolas na nossa cidade em situações deploráveis ainda hoje. É uma gestão das avenidas? Tu acha? Tu sabe o que eu falo da gestão? Tudo é bonito nas avenidas e dentro dos bairros. Eu não diria que tu acha que os bairros hoje estão bem? Não. Nós temos muitos bairros bons, precisamos fazer justiça, que melhorou muito a infraestrutura. Periferia mesmo. Periferia melhorou, temos bairros que melhoraram bastante, mas nós temos bairros ainda que não evoluíram. E o pior, você não tem uma clareza de qual é esse planejamento. Qual é o próximo bairro que vai ser modernizado? Você pegou ali lâmpada de LED que o prefeito ano passado, todo dia ele ia a um bairro anunciar. Então você não chega e diz, olha, a nossa meta é botar lâmpada de LED, metade do bairro. Nós temos dinheiro para botar em metade da cidade, em 75%. No primeiro ano é 50%, no segundo, de modo que no terceiro ano todos os bairros de São Luís vão ter lâmpada de LED. Não, você fica esperando o próximo vídeo do prefeito, que é o próximo bairro que ele escolhe, e às vezes, infelizmente, o próximo bairro que ele escolhe não é o que precisa de lâmpada de LED. É o que talvez uma pesquisa apontou que a popularidade dele não está bem, ele vai lá, grava o vídeo e manda fazer a lâmpada de LED. Mas eu preciso reconhecer que muitos bairros nós melhoramos. Eu vou te dar, por exemplo, nós temos bairros que não tinham sinalização de trânsito como tem hoje. Eu tenho andado em bairros da periferia que não tinham em outrora e hoje tem. Mas é preciso dizer que nós não evoluímos em todas as áreas no mesmo patamar. Nós temos, eu darei aqui de nome, a Rua Senador Pompeu, no bairro da Vila Isabel, no Anjo da Guarda, que está destruído. Bem do lado, na avenida, a prefeitura urbanizou, fez uma creche, mas quem desce para aquela rua está destruído. Nós temos um bairro, por exemplo, como o Parque dos Sabiás, que eu estava ontem, lá não tinha ponto final do ônibus. Cada dia o ônibus parava num lugar, não tinha uma placa de ponto final. Para ti, talvez, para quem está assistindo, isso é algo simples, uma placa. Mas para a dona de casa que precisa pegar o ônibus, ela ficou numa esquina, o ônibus não parou, o ônibus parou na outra esquina porque o motorista não sabia onde era, a dona de casa também não sabia, ela perdeu o ônibus, ela vai esperar mais uma hora. Aproveitando então, o Parque dos Sabiás não tinha, eu não estou falando da parada, eu estou falando da placa de parada dizendo aqui o ônibus para. Tem uma, chegou ontem. A gente acompanhou. Ainda está dando confusão porque botaram no lugar, o dono da calçada não quer. Então, Felipe, é uma cidade que nós temos sim problemas gravíssimos, nós temos bairros que não têm a menor infraestrutura, nós temos bairros históricos, como é o caso do bairro do Cajueiro, na zona rural, que não tem uma estrada. Quando o inverno chegar, o caminhão de lixo não vai passar lá, a ambulância não vai socorrer o doente, a viatura não vai atender uma ocorrência, porque a estrada vira só lama. Nós temos bairros aqui
na zona urbana que padecem de infraestrutura. Estou dando exemplos, Rua Senador Pompeu, no bairro da Vila Isabel. Nós temos escolas na cidade de São Luís que o ar-condicionado não funcionava. É o caso da UEB Ana Lúcia Chaves Fecuri, no bairro do São Bernardo. Lá tem um cimentado que não tinha uma tela de proteção. Tem inclusive professor de educação física, mas os alunos não podiam fazer uma atividade física porque é um cimentado ao sol quente, sol aberto. Então nós temos ainda assim problemas domésticos. A gente percebe que em alguns lugares nós temos intervenções. Todas as escolas têm professores? Não, lá ainda faltam professores e no começo do ano até o mês de junho era bem pior. O que tu acha na questão de escola, só para a gente aproveitar, porque eu queria falar do ônibus e também queria falar das eleições. É que aqui, se deixar, a gente vai embora. Né? Vira um colóquio, um seminário. Um seminário. Mas eu queria concluir esse raciocínio. Então, Felipe, o que eu tenho adotado como estratégia o principal, eu tenho evitado polemizar as pautas. Eu tenho buscado o diálogo para construir soluções. Então, quando uma secretária de educação me atende, quando ela tem inclusive a humildade de designar a equipe dela para ir na escola e discutir os problemas e me dar um prazo. Olha, como ela deu, essa intervenção do ar-condicionado eu consigo fazer nas férias de julho, mas uma intervenção maior eu não consigo porque teria de parar as aulas, mas a gente consegue fazer nas férias de dezembro, e nas férias de dezembro eu vou estar lá. Agora, se a secretária atende e você não tem nenhuma solução, aí eu farei as falas, farei a convocação, já denunciei nas redes sociais, seja no Twitter, por exemplo, a falta do caixão, já denunciei recentemente uma quadra no Parque Parque dos Sabiais, eu pedi a interdição pela Defesa Civil, porque o telhado da quadra estava caindo na casa das pessoas do lado. Então nós temos ainda problemas urgentes, nós temos ainda problemas domésticos, nós temos problemas há mais de 10 anos, nós estamos terminando o 5º ano de gestão e tem lugares que em 5 anos de gestão não se conseguiu resolver. Agora, nós estamos focados, até pela experiência que a gente já tem, de tentar gastar energia na solução do problema, mas eu manterei a minha postura, e estou muito bem, uma postura de independência, e aquilo que não estiver funcionando, nós vamos discutir, como por exemplo, eu acho uma cidade, uma capital como São Luís, é a segunda interrupção do fornecimento de urna funerária que eu tenho conhecimento ao longo do ano. Me parece que não é um bom planejamento. Eu critico o planejamento da prefeitura. Uma cidade que manda um orçamento para a Secretaria de Cultura com 25 milhões e termina gastando mais de 100, imagina o teu filho fazendo isso com a mesada dele. Tu programa a mesada dele para gastar 250 e no final do ano ele te dá uma conta que foi mais de 1.000. Como que o orçamento fecha? Então eu tenho críticas sim, inclusive ao planejamento de modo geral, tenho participado das audiências e discutido com a equipe de planejamento, perguntado se essa é uma estratégia para não ter um devido acompanhamento da sociedade, porque tu volta a um orçamento e diz, olha, tem 100 milhões para a cultura e tem 5 milhões para meio ambiente. E a Quinta do Diamante está lá jogada. Uma pena aquilo. Teve até estupro lá, semana retrasada. Não é a primeira vez? Levei para a nova secretária de Meio Ambiente, acessível, me recebeu, foi até a comunidade, por isso que às vezes as pessoas estão sentindo falta de alguma crítica. Que a secretária nos ouviu, foi até campo com a gente, nos pediu um prazo para buscar soluções, mas o problema continua, a Quinta do Diamante. Então vou te dar um exemplo. Como dizer que esse planejamento ele é perfeito? Mas a maioria está aprovando. Mas aí eu tenho 2 caminhos. É falar o que vai alegrar as pessoas. Eu não estou disputando o concurso de Miss, agora até as Miss se rebelaram, né? Deixaram o palco, né? Se rebelaram, até as Miss estão se rebelando. Não, vou continuar tocando no que pense. Se eu tiver caminho para construir a solução, eu vou optar por construir a solução. Se não tiver, eu vou discutir o problema. E aí os secretários até aproveitar, se continuarem nos recebendo e discutindo os problemas, eu até digo para eles, olha, se tu marca uma audiência comigo, eu vou me deslocar, eu gasto meia hora aqui do teu tempo. Se tu não tiver agenda para me receber, eu vou te convocar, tu vai te deslocar até a Câmara e certamente não vai ser só 30 minutos. É questão também de prioridade. Só rapidamente, porque eu quero falar de eleição do ano que vem. Vamos, eu sabia que tu não deixa eu sair daqui falando só dos meus projetos de lei. Você faz uma leitura, até porque tu coordena a campanha. Então... Eu posso te pedir um copo d'água para ver se tu tu perde. Não pode negar um copo d'água. Jamais. Né? Deixa eu ver se tu toma um copo d'água também, quem sabe até quebra o raciocínio. Uma saúde. Mas tu não escapa.
Olha, eu estou sentindo falta aqui. Nós temos aqui um menino jornaleiro, que é a figura mais importante. Eu não sei quem tirou o meu jornaleiro daqui, do Assis Chateaubriand, mas é uma pena. Só para fazer o registro. Diz que vai ter greve de ônibus de novo para os empresários ganhar dinheiro. Porque é bem por aí, né? Não adianta, né? De vez em quando tem uns empresários zangados aqui que quer processar veículo de comunicação, né? E tal, porque falou isso. E é diferente, né? Porque assim, não, vai lá o prefeito com megafone, vocês não vão ser demitidos, não vai ter aumento. Aí faz a greve, aí dá. Mas está aí uma boa crítica. O prefeito disse que não senta com empresários, mas os empresários nunca ganharam tanto dinheiro numa prefeitura de São Luís. O subsídio com o Edivaldo Holanda, salvo engano, era 12 milhões por ano. Hoje a prefeitura passa em média 7 milhões por mês para os empresários. A prefeitura gasta quase 100 milhões ou mais só em subsídio. Subsídio é o dinheiro que a prefeitura manda direto para as empresas. Que não tem controle. Ou tem? A prefeitura diz que não vai aumentar a passagem. Não aumenta realmente, mas pega, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde e manda para os empresários. 100 milhões. Para tu ter ideia, é praticamente a metade de todo o orçamento da SMTT. Aí talvez é por isso que não se faça outras coisas. Quase metade do orçamento da Secretaria de Trânsito e Transporte é só para passar dinheiro para os empresários. Eu até falei ao secretário Maurício que eu acho que esse modelo de financiamento, inclusive matematicamente para mim, ele não casa. O que acontece? Os empresários dizem que o valor da passagem... É legal? É, mas não... É legal para os empresários, não está sendo legal para o povo. Não, eu falo na questão do contrato, porque eu sei que tu conhece como ninguém o contrato. Sim. Eu me lembro do nosso querido Chico Carvalho, que te elogiava muito, que dizia assim, o Penha é um bom menino, mas ele lê e entende o que está escrito. Talvez é por isso que alguns não gostem, né? Não é o caso de Chico. Aproveitar e mandar um abração aí para Chicão. Então, Felipe, olha só, os empresários chegam e dizem que o dinheiro não é suficiente. E tal, a prefeitura diz que não quer aumentar, diz para o povo que não quer aumentar e aumenta por debaixo de pano, mandando mais dinheiro para os empresários, quase 100 milhões de reais. O que a prefeitura faz? Ela está pagando por passageiro que o ônibus carrega. Então, olha só, você tem uma linha que eles dizem que não tem ninguém e você tem uma linha, por exemplo, Calhau-Litorânea, que vai lotada. Calhau-Litorânea, se levar 50 pessoas, a prefeitura vai passar dinheiro por empresário por 50. Esta linha que tu há de convir que um ônibus que carrega 50 pessoas, ele arrecada mais do que um ônibus que leva 10. Por exemplo, o ônibus da zona rural, o ônibus do Coqueiro, o ônibus do bairro de Pedrinhas, o ônibus do Quebra-Pote, vai levar menos passageiro porque, inclusive, tem menos pessoas para andar. Esse ônibus que leva 50, o empresário vai receber 50 vezes o valor que a prefeitura passa. Ele vai receber mais dinheiro. O que leva só 10 vai receber 10 vezes aquele valor que a prefeitura complementa. Então, acaba do mesmo jeito, a prefeitura não está botando mais gente para andar no transporte. Ela só paga por quem já anda. Então, aquele coitado que não tem dinheiro nem para andar no transporte, ele continua de fora. Como, por exemplo, agora nós estamos discutindo passe livre, o que a prefeitura quer fazer? Ela quer pagar a passagem só dos estudantes da rede municipal. Ela entende que não deveria pagar os da rede estadual. Eu entendo que deve. Porque, olha só... Me lembrou daquela história da carteira, te lembra? Nós fizemos isso e ampliamos para todos os empresários. Só não foram mais longe porque o governador deu um aviso para eles, na época, o Zé Reinaldo, disse assim, não mexe. Porque pulamos, se eu não me engano, eram 7 ou 9 mil para 50 e tantos mil, porque juntou todo mundo. Todo mundo. Que é o que vocês queriam. Exatamente. E olha só, hoje a meia passagem, ela é para todo mundo, para estudante de escola pública, privada, municipal e estadual. O que eu entendo que a prefeitura deveria fazer no financiamento? A primeira coisa, esse dinheiro que manda para o empresário, não pagar por pessoa, complemento de pessoa que está andando, trazer mais passageiros. Pega aquele que não tem dinheiro para pagar e dá gratuidade. Transforma isso num cartão igual foi feito na pandemia. Pega e dá um cartão para o estudante andar para meia passagem. Está só mandando dinheiro para o empresário, não vem mais passageiro. Aquele que não tem condição de pagar, ele não vem. E o empresário continua fazendo de conta do jeito que estava. Os ônibus prestam, Penha.
Até hoje não se conseguiu ligar os ar-condicionados. Eu não vou nem discutir. Eu queria entender eu não como é vou que nem num lugar entrar. tão quente, eu não vou nem falar negócio ecológico, isso já tá até mexendo no saco, apesar de que ninguém aguenta mais de calor. Mas como é que uma cidade como São Luís, os ônibus não têm ar-condicionado? Não, eles têm, mas não é ligado. Mas como? Foi desligado na pandemia por uma estratégia ali de combate ao coronavírus e Ah, depois havia inclusive uma portaria da SMTT para esses ar-condicionados serem religados gradativamente. Inclusive era um dos critérios para a prefeitura conceder o subsídio. A prefeitura, é o que eu estou te dizendo, não tem nem controle. Passou todo o dinheiro naquela época, 2021, 2022, e os empresários nunca ligaram. Até hoje os ônibus rodam boa parte sem ar-condicionado. quem fiscaliza Alegam é a que a SMTT. SMTT alegam que faltam peça que não sei o que, e moral da história. Para te ter uma ideia do tamanho do problema do transporte que não se consegue ligar nenhum ar-condicionado. Agora, também fazer justiça, na reunião que eu tive com o secretário Maurício, algumas dessas pautas elas são judicializadas e aí realmente não depende do secretário. Inclusive, salvo engano, na terça-feira, dia 11, haverá uma audiência na Vara de Interesses Difusos e O Coletivos Douglas. do Douglas, Gente, o né? Douglas tem tudo. Ele está em Tem todos. tudo. O que o Douglas já Julgou. ganhou, nossa senhora, o que ele já provocou a opinião pública e o que ele já arrumou, né? Eu estou dizendo porque nós somos um termômetro. O que ele já arrumou de gente que está com sangue na saliva com ele é um negócio impressionante. Agora, também uma outra coisa. Eu tive discutindo com ele um problema ali de um determinado bairro e de uma serenidade incrível. O Dr. Douglas, diga-se de passagem, ele tem domínio de todas as causas que ele julga. Quando eu Não, chego lá, não, aí pelo número não do estou discutindo isso. processo, O que eu estou discutindo é que do mesmo jeito que ele vai lá no pé de mangueira dele, e pega a mangueira, não, entendeu? para ver, Ele está ali julgando porque ele é um outro dia ele cara estava discutindo preparado. de quem pertencia, acho que era o Mamão, né? Era, Ele é uma do figura. muro, né? No muro, o Eu pé do Mamão adoro nasceu do ele, muro. É uma né? figura e de uma leveza tremenda. Assim, a leveza no tratar, né? Porque a canetada agora mesmo cancelou milhares de multas, né? Então, e muitas decisões acertadas para juntar na mesa. Agora mesmo estava tendo um embate de empresários com prefeitura, com o governo do estado, é algo que poderia afetar inclusive o sistema de integração, e ele chamou a feita, né, entraram com a ação e ele imediatamente segurou, porque um processo como esse, mal feito, mal conversado, pode ter muitos reflexos para a população. Eu Hoje acho as que é necessário, o Douglas é necessário. Nós estávamos no analistas, né? Eu estava até contando para nossa amiga Val aqui que você está muito bem de assessoria, viu? Vou lhe dizer, meu amigo, você trouxe a competência para a sua área Eu de costumo, eu comunicação, costumo viu? dizer, Felipe, que eu vou passar do céu, eu vou pagar meus pecados todos aqui na terra. É? É. Por quê? Porque a Val. Eles todos, eu estou brincando. Olha, deixa eu falar uma Eu coisa. trabalho em equipe, essa é uma das experiências que eu tenho. Praticamente não tem nada que eu faça ali sem ser em Tu equipe. sabe onde é que o político se acaba? Tu sabe que eu estou há 40 e tantos anos, eu cuido dessas consultorias, faço campanha, hoje nem mais tanto de campanha, mas o político se perde quando ele não obedece, não é escutar, quando ele não obedece mais à razão da fala do assessor. Todos que eu vi se acabar politicamente foram exatamente Eu isso. acho que quando Ou o assessor tem medo de o falar. político, quando o gestor, aliás, qualquer pessoa, quando ele perde a conexão com a equipe, ele já perdeu a conexão com tudo, porque a equipe é o elo. Então, se você não consegue se conectar nem com a equipe que trabalha com você, como você vai se conectar com o povo? Como você vai se conectar com algum segmento da sociedade, né? Mas Então, eu acho que para você ter pessoas de porte, de nível, entendeu? Você também tem que ter capacidade, você tem que estar preparado, não é verdade? Mas vamos falar uma coisa aqui, que senão daqui um pouco o nosso diretor-geral, Célio, desce, né? Porque ele abre aqui para dar o aviso. Eleição, né? Nós vamos ter um momento. Toda eleição é delicada, mas me sim. parece que novamente nós vamos voltar a ter uma eleição, né,
concebível, eu vou usar essa palavra, né, porque o que eu tenho assistido é impressionante, né? Ainda bem que o meu histórico, né, eles não têm pressão em cima do imparcial, não existe isso. E a gente também não toma conhecimento. Mas a eleição do ano que vem se torna uma coisa inacreditável. Uma incógnita hoje, né? Primeiro, o fenômeno que nós temos aí da internet, que todo santo dia é discutido isso, do prefeito de São Luís, né? Que o caboclo lá do Pindaré, o caboclo lá da comunidade, não sei mais, que é a quebradeira de coco, nunca viu ele na vida. Mas os institutos conseguem colocar ele em primeiro lugar. Então, assim, ele não tem um grupo político. Pensa comigo, né? Se tu vai ali na Câmara, a turma dele é pequenininha. Nos interiores, nem pensar. Eu acho que aqueles grupos políticos eram aliados da família do pai dele, e todo mundo sabe que as eleições de deputado estadual e federal, o pai era que trazia os políticos, porque é realmente uma pessoa de responsabilidade, né, em relação aos acordos políticos que são feitos. Ele não tem grupo político. Tá bom. Ao mesmo tempo, nós temos o Laésio, que é uma figura, né? Mas nós sabemos que o Laésio foi colocado lá naquela eleição, né, para prejudicar o Everton, né? Mas, sem dúvida nenhuma, pegou aquele vulto da direita, né, do Bolsonaro, Aquela polarização da eleição anterior, né? E pode ter agora, né? O cara vai ser preso, então vai se tornar um mártir, né? Aquela coisa toda, como foi o Lula. Aí nós temos quem mais? Nós temos o Orleans, que está lá fazendo a plataforma dele, está lá indo representar lá o tio, já que todo mundo quer que ele seja o bebezão, que é um erro gravíssimo. Eles estão alimentando Eu gosto. Eu não sei se ele gosta de ser chamado de bebezão. Eu ele não se gosto. incomoda, eu já perguntei para É. ele. Ele não se incomoda. Até porque ele é muito. Eu acho que é carinhoso, né? É, Alguém chegar e já imaginou. te bota no colo. Chega já. Meu bebezão. Olha, Não fica bem eu te chamar assim, né? não dá. Aí ia ficar Não estranho. dá. E nem eu te carregaria, porque tu é muito pesado, né? Tu não tá tão magrinho O pessoal assim. que chama tem que ter cuidado quando chamar em público, né? Eu Porque pode acho. parecer aí, né? Mas cria uma coisa que talvez. Não vamos chamar em público. E aí, bebezão, vai ficar estranho aí, né, e tal. Vai que me pega num dia de carência. Ô, que bom e tal. Qual o número e tal. Vamos marcar um jantar. Mas, por incrível que pareça, na minha área de marketing, tu tá entendendo? É de se incentivar que as pessoas continuem lá da oposição, a turma do Dino, né, esteja dando um nome carinhoso, né, como nós temos o Camarão. Né? É muito mais forte. Que, por sinal, é uma pessoa super agradável, né? Um quadro... Vira. Virou. Não Vou vira. deixar. É um Sem quadro problema nenhum. preparadíssimo, tem uma história muito bonita, Felipe, né? Eu tive Tem. a oportunidade, inclusive, de ser secretário no governo de Gosto Edivaldo. Sou suspeito de falar, peguei no colo, né? Preparadíssimo, né? Infelizmente, as nuances políticas colocaram ele nessa posição, né? Infelizmente não, né? É o preço, também é vice-governador do estado do Maranhão, as circunstâncias políticas é desse jeito, né? Felipe, eu já declarei apoio, tenho uma simpatia muito grande pelo Orleans, e acredito que, se for candidato, é um candidato competitivo. Eu digo se for porque ele não lançou oficialmente pré-candidatura dele. Inclusive, nos eventos que ele tem ido com a gente, ele não tem dito que é pré-candidato. Nós estamos esperando uma definição. A minha simpatia com Orleans, ela veio primeiro por um gesto de nobreza do governador, que eu espero que, se ele tiver as mesmas características, nutrir as mesmas características no governo, políticas do governador Brandão, vai ser um grande homem. Eu estive na linha de frente da campanha do Everton, e, para minha surpresa, depois da eleição, o governador Carlos Brandão
chegou um recado através do presidente da Câmara, Paulo Vitor, que o governador estaria fazendo uma reunião, um almoço, e gostaria da presença de todos os vereadores. Aí eu fui depois e perguntei assim, olha, eu acho que não ficaria legal a minha presença, acabou a eleição. Eu ia te perguntar sobre esse almoço e ia te perguntar mais uma coisa. E eu coordenei a campanha do Everton. Não que tu teria que perguntar para o Everton, mas tu chegaste antes desse almoço, chegaste a conversar com o Everton sobre isso? Não. Porque é importante as pessoas entenderem que o Everton não se mete nessas coisas. Não, e ele nem nunca me perguntou. Eu recebi um convite do governador, mandei perguntar ao governador se realmente estava convidado, se aquilo ali era protocolar e se ele se sentir bem, porque de repente ele convidou a todos, mas queria ficar à vontade com os aliados dele. E se não... Fiquei surpreso. Não, o governador faz questão de todos os vereadores. E lá a fala do Brandão, em nenhum momento ele tocou em revanchismo, em nenhum momento ele tocou em piada, ele cumprimentou a todos nos olhos e chamando pelo nome, saudou a todos, fez questão de dizer que a eleição tinha terminado, chamou o Orleans e apresentou e disse, isso aqui é o secretário de Assuntos Municipalistas, eu estou falando logo depois da eleição, no calor da eleição. Sim. E vocês precisando, os vereadores, procurem o Orleans que ele vai tratar com vocês. E o Orleans foi lá e deu o número do celular dele, não foi do secretário, da secretária dele, para começar a tratar. E de lá para cá a gente veio fazendo discussões com o governo, pautas maiores, pauta menores, o governador fez várias reuniões conosco para ouvir, discussões que estão se concretizando, por exemplo, a recuperação de praças no Anjo da Guarda, as praças que acontece o espetáculo da Via Sacra, eu e o André levamos para ele, fomos até a Via Sacra, a interlocução ouvindo a sociedade, que é um ponto que o prefeito Eduardo Braide não faz agenda, não escuta ele diretamente, nenhuma entidade tem tido dificuldades, não só com a classe política, mas com a sociedade civil organizada, seja a igreja e seja da forma que for, né? O Grupo Grita está lá agonizando ainda, e levamos essa demanda, por exemplo. Então, o governador de lá para cá, Felipe, 2 dias depois da eleição municipal, o governador pediu um novo encontro com os vereadores que se reelegeram, só para parabenizar a gente e dizer que a parceria continuava, e levou desta feita os secretários de Educação, de Saúde, todos do mesmo jeito. Olha, o que você tiver para discutir para a sociedade, procurem o nosso governo. Então, um gesto desse de nobreza, eu falei a ele, e que justiça seja feita. Eu havia feito a campanha do Flávio de 14, eu havia feito a campanha do Flávio de 18, e o Flávio nunca fez um encontro desse conosco, o vereador. O Flávio nunca chamou a gente no Palácio para ouvir. Eu fui em eventos com o Flávio, para ouvir ele falar, para inaugurar uma obra, para fazer uma entrega, mas o Flávio chamando a gente, eu não tinha o telefone do governador Flávio Dino, eu tenho o telefone direto do governador Carlos Brandão, então só por aí... Responde. Eu nunca mandei uma mensagem ao governador. Às vezes eu fui dormir sem a resposta, mas eu não acordei, porque ele, na madrugada, respondia as mensagens. Todo dia o que a gente manda para ele. Respondia e tratava. Então, eu vi ali uma acolhida, eu vi ali, eu não sou o meu voto, eu não voto apenas pela minha opinião, eu voto também pensando na sociedade. Eu quero ter acesso a um governador que me ajude a discutir problemas. Eu tenho uma audiência a ser marcada com a CAEMA para discutir problema de falta d'água de bairros de São Luís. E o presidente da CAEMA, o governador determinou que ele me recebesse. A secretária de Estado da Educação, que em tese tinha a obrigação de atender apenas deputados estaduais, ela me atendeu e mandou resolver um problema de uma escola da Alemanha chamada Centro de Ensino Janil de Aquino, que é um antigo estado de Alagoas, por exemplo. E a gente tem discutido, eu tenho uma audiência agora com o secretário de Saúde, também por determinação do governador, para discutir o mutirão de cirurgia de reversão de pessoas ostomizadas, que eu indiquei emenda por 2 anos consecutivos e a Prefeitura de São Luís não consegue fazer. E aí, como é que tu vai fazer uma escolha política em um lugar que tu consiga ser porta-voz e resolver problemas das pessoas que estão, por exemplo, eu não sei se tu conhece a realidade de uma pessoa ostomizada, o quanto é limitante, ou tu vai ficar em apenas discursos. Então, assim, deixando muito claro, se o Orleans for candidato
eu caminharei, o apoiarei para o governo do Estado e deixando muito Mas claro. aqui para a gente entender uma coisa. O Orleans só não seria candidato por um golpe político. Nós vivemos o golpe de Dr. Brandão. Jackson em 2006, Oh, né? perdão, Dr. Dr. Jackson. Jackson em Então, assim, é 2008. uma escola, né, que E teve o golpe porque não acreditaram que o golpe podia acontecer. porque foi a primeira coisa que foi avisado, né? Mas achavam que Não, ganhamos a eleição, eu escutei, tu escutou isso, Sim. e eu me lembro que tu não concordavas com isso, né? Tá. Aí de repente, nós fomos discutir a Assembleia Legislativa, né? Porque não tem impedimento no judiciário. Isso é uma coisa que a gente cobra todo santo dia, esse discernimento, né? Ah, só tem a imprensa para cobrar, porque o Supremo não tem ninguém que cobre o Supremo, que é um erro constitucional. Nós temos um problema na Constituição, né, que o Congresso depende do presidente botar na pauta, que eles têm que mudar isso, inclusive, né? Depende lá do cara, eles têm a maioria, mas não há impeachment de presidente, mas de ministro não há. Porque é uma questão não de perseguição, mas de equilíbrio. A pessoa precisa ter receio também do que faz. Bom, Não, precisa ter quem prestar conta, senão fica limitado. É Né? o que eu digo. Então vamos entender uma coisa. Isso aconteceu com o Poder Judiciário, aquela reforma do Judiciário feita no governo Lula, quando criou o Conselho Nacional de Justiça, criou também o Conselho Nacional do Ministério Público. Com erro. Presidente do Conselho de Justiça, quem é? Presidente do STF. Não pode. Então está errado isso. E o próprio ministro Flávio Dino tem esse entendimento que, inclusive, um dos projetos de leis que ele apresentou enquanto senador da República era porque a punição máxima, inclusive para um magistrado, em casos de corrupção, é a aposentadoria. Que é a piada que do judiciário, né? E o ministro Flávio Dino, quando senador, apresentou uma proposta, inclusive muito bem vista, inclusive pela advocacia, de que você poderia ter, sim, a demissão, sem precisar de um processo judicial. Abriu o processo administrativo, né? Então, é realmente de se avaliar. Vamos só para encerrar mesmo. Então, nós temos 4 candidatos, né? Porque me parece que não vão tirar o Brandão. Né? A popularidade, isso não quer dizer que a população vai se rebelar, ela se rebela na urna. Eu não digo nem que seja só a popularidade, né, Felipe? São outros tempos. A cassação do Dr. Jackson aconteceu em 2008, há 20 anos atrás, quando inclusive você não se discutia. Hoje a informação está, aquilo que a gente falou no começo, ela está na palma da mão. Hoje você tem um processo que você tira o print e diz para as pessoas o que o juiz, o que o advogado está dizendo. E o Jackson não teve tempo de fazer grupo político. No interior, que eu digo, que era dominado pelo Sarney e tudo mais. Mas vamos entender uma coisa aqui. Nós temos hoje um fenômeno que você vai ao interior, né? Vamos dizer, o Orleans vai ao interior. Ele antes, estava um dia desse conversando com a equipe dele, eles faziam 4 interiores por dia para dar conta de tanta obra, de tanta entrega. Agora eles estão querendo ficar em 2. Por quê? Porque eles chegam no interior, eles têm que fazer o palanque com o prefeito, têm que ir visitar o grupo B e o grupo C. Então eles já estão com A, B e C, exatamente por causa dessa história que você está falando. Da capacidade de agregar. Uma capacidade, eu te digo, eu vi poucos políticos com a paciência que o Brandão tem. O Brandão senta para dialogar com o vereador de São Luís. E ele tem que cuidar de 217 municípios. Você chega num evento e eu vejo as pessoas puxando o governador pelo braço e ele para ouvir. Então é uma capacidade de escuta gigantesca. Eu poucas vezes eu vi um governador com essa disposição para escutar. Não é só para conversar, para escutar. Pois é. Então, tu vendo tudo isso, nós vamos ter uma eleição diferente? Ou a gente vai ser o peso mesmo da máquina e tudo mais?
Tu acha que o Braide sai para Primeiro, candidato? olha, hoje eu não tenho visto o prefeito se movimentar como candidato a governador. Eu tenho visto ele bem à vontade no cargo de prefeito. Eu não vejo a professora Ismenha a sensação de que ela está sendo preparada para assumir a prefeitura. vejo. Eu falo isso preparada administrativamente. Eu não estou discutindo o preparo pessoal, porque inclusive eu tenho uma simpatia gigantesca. Uma mulher negra, vem da educação, passa uma energia vibrante, mas positiva. Ela tem aparecido mais, né? Eu ainda não percebo dentro da gestão. Eu tenho andado nas secretarias, discutido com os secretários, acompanhado ações. Eu falo nos eventos. Eu não tenho visto esta preparação interna de um ambiente, né? Inclusive, ela não assumiu nenhum outro cargo na gestão, não foi passado para o gabinete dela outras funções, o que dá para entender que ela continua hoje exercendo as funções de vice-prefeita sem estar discutindo macro. Então não dá para você virar prefeito, por exemplo, do dia para a noite e não ter noção, não ter as informações da gestão, sim, não ter conhecimento do orçamento. Tipo, se o prefeito tiver de sair até o mês de abril, o orçamento mal iniciou, ou seja, ela ficaria no ano que vem mais tempo do que ele. E aí ela, pensando nisso, não chamam ela. Por exemplo, eu não vejo ela envolvida discutindo o orçamento do ano que vem, qual é a prioridade dela, qual seria caso ela assumisse. Eu não tenho visto eles abrirem espaço para mostrar ela sendo preparada na máquina. Eu não estou falando mais uma vez do preparo pessoal, eu nem duvido do preparo pessoal, ao contrário. Eu acho que a professora Ismenha, com a experiência de mulher, com a experiência que tem de militar, com a experiência de trabalhadora da educação, pessoalmente está mais do que credenciada. Ela é uma pessoa muito educada, mas ela... Inteligente. Nós tentamos, inclusive, fazer esse registro. Né, então, eu não vejo uma preparação interna. E nem deixam ela sair daquele circuito, da bolha. Eu não vejo. Deixaram ela fazer uma entrevista conosco. Então, pronto. Então, eu acredito que não estão preparando essa transição dela estar mais presente, dela ajudar a tomar determinadas decisões. Então, tu acha que liderar... o Braide não sai? Ele vai para 30. 2030. Porque 2030 ele é imbatível. Analisando analisando, Felipe, essa postura interna da prefeitura, eu não estou vendo um preparo de quem quer entregar a prefeitura para a professora Ismenha, de que ela vai assumir. Então, não tenho visto, pelo que eu tenho andado nas secretarias, discutindo as ações, eu não tenho visto isso, nesse ponto de vista. Agora, as pesquisas hoje indicam o prefeito liderando, então ele tem todas as credenciais para ser candidato. E ele cavalo selado passando na porta. ele já mostrou que é um homem destemido, né? O Braide foi candidato naquela eleição de 2016, quando ninguém acreditava, né? Tinha aqueles carros, não tinha nem tempo de televisão, né? Ele ousou, foi candidato a uma reeleição sem buscar apoios, né? Confiante ali, enfim, é um cara ainda novo aí na política, então eu acredito. Agora, olhando por essa preparação de quem vai sair daqui, sairia, você pegando aí a preço de fim de ano, 3, 4 meses para sair, então você tem ali um vice que mesmo já estando desde o começo acompanhando... tem que fazer grupo no interior. Porque os prefeitos não estão. Bom, os prefeitos que a gente conversa, eles dizem assim, não. Mas deixa eu te falar, nem em São Luís, deixa eu te falar, do partido dele, de 5 vereadores, 3 já estão dialogando, estão alinhados a Orleans, porque nem no partido dele ele foi buscar diálogo. O Marcos Castro, o Daniel Oliveira e a Clara Gomes, que são do PSD, de 5 que o partido elegeu, 3 estão alinhados a Orleans, porque o prefeito simplesmente não recebeu a maioria deles, não dialogou, nunca chamou para conversar. É o relato que tem outros vereadores que estavam ligados. O doutor Gutenberg, que estava com o Braide desde a primeira eleição, antes, em 2016, da primeira campanha, né, com o Braide. Hoje está no governo do Estado lá como secretário adjunto e acredito naturalmente que deva caminhar
com Orleans. Então, assim, nem as pessoas que eram aliados históricos dele, ele buscou para estar com ele nesse momento para construir uma candidatura de governo, entendeu? Então, Tu acha que tem uma estratégia? Porque o Braide é bom de estratégia. ele é um homem inteligente. De deixar as pessoas ficarem discutindo ele lá para governo e ele ficar livre para governar como ele quer? Sim. É uma boa estratégia. Eu Eu não vejo ele não está perdendo nada até aqui. Nada, não. Nós já fazemos essa leitura há muito tempo, entendeu? Agora, vamos entender. O PDT, o Everton, Raimundo Penha, o grupo de vocês, está tendo um papel muito importante, né? Não só a nível estadual, né? Mas a nível nacional. Um dia desse, todo mundo dizia que o grupo do Flávio Dino era dono da agenda do presidente da República. O presidente da República recebeu o governador, né? Que é uma coisa absurda dizer assim, recebeu. Me lembra muita coisa do Zé Reinaldo e do Jackson, que o Sarney não deixava, porque o Lula era refém. Só que hoje o Lula não pode mais ser refém de ninguém, porque ele precisa dos votos do Maranhão, como precisou na última eleição. Antigamente não precisava, né? Desdenhava até. Então, assim, é impressionante. Dos votos para a eleição, e também está em jogo, Felipe, 2 vagas de senadores da República, né? Que é um ambiente onde... Como está essa negociação com eu vou ser prático, com o Lula, eu sei como é que está. Porque eu ainda tenho toda aquela minha turma lá de Brasília, que está lá, inclusive, no Palácio. Então, olha, Felipe, aqui é indiscutível. Eles podem botar outro candidato, o segundo, mas o primeiro é o Everton. O presidente nem discute isso, entendeu? Inclusive, na eleição de governador, a turma do PT tinha um cuidado imenso, deram entrevista para a gente, pisando em ovos para não perder o apoio do Everton, né? De articulador e negociador. Tá. Quando é que o Grupo Brandão vai definitivamente dizer assim, olha, o Everton já é o primeiro candidato? Mas assim, o Grupo Brandão ainda não lançou nenhum candidato ao governo, né? A chapa, mas como tá quem lidera a chapa é o candidato a governador, né? Que também não fala que é governador. Uma parte do grupo tem uma simpatia muito grande pelo Orleans. Sim. Hoje é visto como o nome principal e eu particularmente vejo como um excelente nome. Torço para que ele seja o candidato, mas torce-se ainda para um acordo. O teu apoio depende do apoio do governo do estado para a candidatura do Everton? Como? Teu apoio hoje você é uma pessoa que ajuda, inclusive, Sim. o governo do estado e ajuda o secretário, quanto secretário, não quanto candidato, Orleans Brandão. Isso a gente acompanha e vê. Mas o apoio à candidatura, à reeleição do Everton, é o ponto principal do PDT e do Raimundo Penha estar na campanha do Orleans? Do PDT, exemplo? Sim, do Penha não. Se o Orleans for candidato, eu torço para que a gente esteja junto, o PDT com ele. Na verdade, eu torço até para um acordo maior, para que pudesse, eu defendo uma unidade. Eu sei que hoje o ambiente político não é tão favorável, nós estamos aí vivendo, tem um lado de disputa que já está no campo pessoal, mas, por exemplo, eu vejo o Felipe Camarão como uma pessoa muito preparada. Acredito que se tivesse uma possibilidade de acordo, é alguém que faz muita diferença. Acredito que no futuro o Felipe tenha também, assim como o Orleans... Ele pode ir para Senado também? Eu torço para que chegue a um acordo. Eu não posso dizer para onde ele vai, mas eu digo de coração, eu torço por um acordo. Eu vejo o Felipe como uma pessoa do bem. Agora, hoje, se tiver várias candidaturas e em qualquer uma delas tiver Orleans, o meu candidato a governador será o Orleans. Torço para que o Everton, o PDT esteja junto. E acredito que vamos caminhar para estar junto. Se eventualmente aconteça algo e não esteja, também uma coisa é claro. Se o Orleans for candidato e o Everton for candidato e não estiverem juntos, eu voto no Orleans para governador e voto no Everton para senador. Até porque um voto não anula o outro. Agora, qual é o meu desejo? É que estejamos todos juntos e em paz
e possamos discutir a política na política. E, inclusive, defendo que se sente mais uma vez com o Felipe Camarão, e aqui não estou falando pelo Felipe, eu estou falando da minha opinião, vejo como uma pessoa super preparada e acho que se encontrarmos um ponto de convergência, será muito bom para o Maranhão. Eu até, me permita, eu acho até que atrapalham mais o Felipe do que ajudam o Felipe. Eu também. Entendeu? Infelizmente. Porque, inclusive, estão colocando ele numa postura, numa raia que não é a que ele joga. O Felipe sempre foi um construtor de ideias, um gestor por essência. O Felipe virou vice-governador como um gestor, não foi como um político no ringue, foi como um bom gestor passando por várias secretarias desde o município, pouco tempo que ficou na Secretaria de Urbanismo aqui do prefeito Edivaldo e por onde passou, enfim. Então a raia que o Felipe sempre jogou foi a de agregar, foi a de juntar, foi a de ser gestor, né? Pegou uma secretaria difícil, num momento difícil, que era a Secretaria de Educação, onde os secretários de Educação tradicionalmente eram odiados. O Felipe conseguiu ser querido ali na Secretaria de Educação, que foi um desafio grande. Então acredito que devam tentar conversar. Eu acho também. E outra coisa, Penha, aqui para encerrar, a gente já viu acordos, entendeu? Que no outro dia da eleição já não existia mais o acordo, mas eles se elegeram por causa do acordo. Exatamente. Então tem que se entender também isso, né? Os homens lá conversam, né? E às vezes aqui até quem está dentro dos partidos, até quem tem mandato, né? Às vezes não são incluídos na conversa, porque quando tem muita gente, não tem como conversar. Uma vez teve um colega que falou exatamente isso. Nós fomos para uma reunião e tinha 4 pessoas. Aí ele, não, mas eu não... você chamou a reunião? Ele, mas era uma reunião, não era um comício. 4. Ele falou, meu filho, passou de 2 é comício. É igual a história, né? Que parece que teve um governador que a mulher chegou, foi contar um segredo. Eu falei, mas vou lhe contar aqui um segredo. O senhor promete que não conta para ninguém. Aí a pessoa contou o segredo, me falou, mas o senhor não vai contar para ninguém, minha filha, se o segredo é teu. Tu não te contei, ele tá me contando, o segredo é teu. E tu tá me contando, imagine eu, né? Então a mesma coisa, né? Esse colega disse, não, mas passou de 2 na reunião, é comício. Né? Raimundo Penha, querido, muito obrigado pela sua presença. Olha, eu vou até conferir aqui o tempo, que o meu edição, 1h30. A edição vai ter trabalho. Quase que tu quebrou o recorde de quem? do Madeira. Né? Deixa eu ver, tem... tu já passou por 1 minuto a Iracema, que chegou aqui dizendo, foi a primeira, foi a que inaugurou, disse, Felipe, eu não gosto de dar entrevista. Né? Quando chegou uma hora assim... Isso é igual o cara que chega, vai fazer o discurso e disse, já prometo que não vou demorar. Ele já gastou 1 minuto, só para dizer que não ia demorar. Mas olha, obrigado, viu? E eu fico muito feliz mesmo, não só como uma pessoa que observa na imprensa e na política, né, profissional, mas eu fico muito feliz que o teu discernimento, a tua maturidade nas tuas ideias. Volte sempre. Aqui é uma casa, é um veículo de comunicação que está aberto para todos, né? Desde que saibam respeitar como você sabe fazer. Obrigado, Felipe. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Desejar aí vida longa para o Imparcial. É sempre um prazer estar aqui desde a minha adolescência, desde o movimento estudantil, que a gente vem dialogando com este veículo de comunicação. Acompanharam toda a minha trajetória. Eu gosto muito de conversar com a imprensa, talvez por isso demore tanto as minhas entrevistas, porque eu acho que vocês têm um papel fundamental. Inclusive, eu acredito que através de vocês eu fale com a cidade, eu fale com a população, né? Vejo legitimidade na imprensa em questionar. Eu acho que ali ao lado do poder legislativo vocês prestam esse trabalho de questionar, de discutir, de fiscalizar, né? Então é um prazer estar aqui, agradecer a Deus que tem nos guiado nesse caminho, pedir, eu espero que a nossa entrevista possa ajudar a somar com a sociedade, com a classe política. Esse é o meu slogan. Eu procuro dar opinião naquilo que eu acho que é relevante, que a minha opinião vai ajudar a construir uma solução de problema, de angústia.
Todos nós estamos cheios, basta pegar um celular e olhar na rede social que vai aparecer a todo momento um problema e eu gosto de discutir soluções. É um prazer te reencontrar, tu e todos esses profissionais que aqui tenho muitos ao longo da minha carreira, da minha trajetória, encontrado muitos, né? Pedir desculpa ao editor, que eu acho que vai ter trabalho para editar. João está bem aqui Pois atrás é. aqui dessa tela. Acho que João não botou a vassoura. João, tu não botou a vassoura em pé. Tu não botou. Passou de 1h30. Mas agradecer. Pegue o meu melhor, não, escolha o meu melhor ângulo. Nosso diretor-geral, né? Aqui não tem. Ele vai montar a conta de luz para mim, né? Nossa Senhora. O Sérgio, quando a gente subir ali, ele vai dar uma chamada. Olha, lembrando que nós estamos em 99 anos, né? E já comemorando 100 anos do Jornal Imparcial. E você é um personagem de São Luís e do Maranhão que está nessa história. Obrigado, Penha. Eu que agradeço. Beijão para vocês, pessoal.